Tu entrou num assunto aí legal, que eu já vi também tu postando no teu Instagram sobre relacionamento monogâmico e não monogâmico, né? E tipo, nas tuas experiências que tu já viu aí, como é que rola essa questão do não monogâmico? Porque Olha, eu sou muito... eu gosto de começar sempre lá no inicinho. Algumas décadas atrás, décadas, eu tô falando, tipo, de um dia desse, tá? Tipo, década de 60. Você só casava com uma pessoa. Não tinha divórcio. Morreu, não tem sim. mais como... Sim. Tipo, é um dia desse, gente. Sim. Então, pra vocês verem essa linha de tempo, como que a não monogamia foi mudando. Não podia casar com uma pessoa pro resto da vida. Ou seja, vai morrer infeliz, fica aí, segura teus B.O. E aí, ao longo dos anos, a gente foi ter a possibilidade do divórcio, né? Teve um avanço da luta das mulheres, né? O movimento feminista foi muito responsável por isso, com o surgimento do anticoncepcional, então possibilitou muitas coisas para as mulheres. E aí isso foi mudando, por exemplo, foi vindo o divórcio, né? Foi vindo a possibilidade de você ter uma vida após um casamento, após um divórcio. E hoje, eu sempre falo, a não monogamia, ela é o futuro. Gente, vão se acostumando, tá? As pessoas são muito resistentes a essa ideia. E sempre me perguntam, né? Sara, você não acredita na monogamia? Eu acredito. Só que eu acredito que você tem que escolher isso. Sabe? Você tem que não ser imposto como é. Porque pra gente, a gente não questiona a não monogamia. Tipo, eu vou casar aqui com essa pessoa, eu vou passar 30 anos com ela. Eu só vou ficar com ela. Gente, eu não conheço nenhum casal que está junto há 20, 30, 40 anos e que nunca teve uma relação extraconjugal. Eu não conheço. Os meus pacientes da clínica, todos falam. Porque somos seres desejantes. Então, claro que eu não estou passando pano aqui pra galera da traição, né? Mas a gente está falando sobre um fato. Sim. Né? Na psicologia a gente sempre fala isso. Muitas coisas são hipóteses, mas hoje a gente está falando de fato. Então, isso é um fato. Né? As traições, elas são um fato. Pra gente que trabalha com casal, é muito comum. As relações extraconjugais é o que mais chega na clínica. E, por incrível que pareça, é o motivo que menos os casais terminam. Olha aí. E aí, quando a gente fala também de relação monogâmica, uma coisa que eu esqueci de falar é que cada casal tem suas regras. Né? Então, tipo assim, às vezes as pessoas acham que a relação monogâmica é uma putaria. Né? Cada um pega quem tipo, quer. Não, resenha. quando eu falei sobre relação monogâmica no meu Instagram, gente, as pessoas achavam que eu transava todos os dias com uma pessoa diferente. Eu disse, gente, nem eu solteira fazia isso. Tá entendendo? Não tem como. E aí as pessoas têm muito essa... Como que isso é do Imagina imaginário, logo, né? Tá entendendo? Como que isso é estimulante para as pessoas. E não, cada casal tem suas dinâmicas. Por exemplo, tem casais que têm as suas próprias regras de não se relacionar com certas pessoas, não transar com outras pessoas na nossa casa. Sim, ou sim. então, a gente pode ficar somente com mulher ou somente com homem, né? Que tem a problemática em cima disso. Mas Sim. cada casal vai fazer a sua regra. É importante que a gente saiba disso. Mas, por exemplo, nas relações não monogâmicas, que eu convivo, né, que eu escuto dos meus pacientes também, eu vejo muito mais um clima saudável do que nas relações monogâmicas. Porque você se desprender do controle do outro é muito difícil. Agora sim também. Os dois tem que é um negócio bem... Tem que ser maduro. Os dois tem que estar bem alinhadinhos. Isso, Por alinhamento. exemplo, Eu acho que essa é a palavra, porque, né? as pessoas usam muito esse discurso do vocês são muito evoluídos, eu não gosto. Porque isso gente, é uma escolha. A monogamia, a não monogamia, ela é uma escolha. É como então, se tipo, fosse um ser humano superior ao e outro, se né? não é, porque, né, as pessoas que, por exemplo, eu sou uma pessoa não monogâmica. Eu falo assim, eu estou no monogâmico, né? Pode ser que um dia eu fique monogâmica. pode. Mas, por exemplo, não é que a gente é muito evoluído. Não, tipo, você uma você escolha não que se você encaixa fizer. na monogamia, você não acredita nessa coisa de passar 30 anos e só sentir desejo pra outra pessoa. Pronto, agora vamos mandar a pergunta do chat. Certo? Vai. Ó. Vamos lá. Isabela Romão. Como iniciar propor a conversa sobre não monogamia com seu parceiro? Menino, Boa. isso é... Toda semana alguém me manda um direct sobre vamos isso. só esclarecer. Hoje tu está numa relação não monogâmica, é isso? Menino, nunca mais aconteceu, mas... Nem sei se é mais não monogâmico, Não, né? mas tipo porque assim, assim- não, o que eu quero deixar Não, claro hoje pra eu quem não tá assistindo. acredito pra minha relação na monogamia, não. Sim. Acho que... Ai, acho tão
cafona. Pronto, esclarecido Sabe? isso. Eu acho que, assim, eu sempre digo isso. Eu acho que eu gosto muito de ter o meu relacionamento de forma muito transparente. Tipo, então, pra mim, é muito confortável eu saber que eu dou a possibilidade da pessoa saber que eu posso ser aquela pessoa que escuta, tipo, olha, eu tô interessado por sentir vontade de fazer outra coisa. E a pessoa saber que eu posso ouvir isso e não fazer disso um grande problema, sabe? Então, entendi. tipo, eu acho que é muito confortável pra mim esse lugar, assim, de me sentir à vontade. Eu sempre falo isso nas últimas relações que tive, não só com meu companheiro, mas de dizer, olha, eu não quero ser essa pessoa que prive o seu desejo. Porque na minha cabeça, sempre foi muito dividido relações baseadas em amor e sexo. Sempre foi muito bem estabelecido na minha cabeça. Então, pra mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tipo, Tesão e amor. Tipo assim, quando eu era solteira, eu sempre fui uma mulher, assim, muito livre dos estereótipos que colocavam pra mim. Sempre fui muito bem resolvida, tipo, quando solteira, né? A minha mãe tá me escutando, ela deve achar... Uma vez a minha mãe me perguntou, mulher, mas tu fica com o povo assim, tipo, aleatória? Mãe, a senhora achava que eu não ficava. Então, tipo assim... O que de fato os homens fazem muito normalmente, não são questionados, né? Eu sempre fiz na minha vida e nunca achei isso um problema. Então, a não monogamia pra mim, na verdade, ela veio quando eu comecei a estudar sobre. Né? As pessoas têm muita curiosidade. Como que surgiu isso? Quando eu comecei a fazer minha especialização em sexualidade, e aí eu automaticamente tive que estudar sobre a origem das coisas. E pra quem não sabe, a monogamia, ela surgiu, né, há muito tempo atrás, tipo assim, quando descobriram que a mulher engravidava de um parceiro, quiseram privatizar o corpo da mulher. Então, o que é que fizeram? Vamos pegar o homem que essa mulher se relacionou e fazer com que ele tome posse dela. E aí vinha o dinheiro, a mulher era comercializada. Então, pra mim, saber de toda essa história da monogamia foi muito pesado, assim, de saber que a monogamia, ela é uma forma de manutenção dos nossos corpos, das mulheres, entendeu? Então, pra ti, tipo, vai para além do o que tu Isso. sente, o que tu quer no momento, né? Isso. É muito um contexto. Tem gente que acha que é só o sexual, não é. Pra mim, vai como de fato ela é socialmente, sabe? Por isso que a gente vê muitos, por exemplo, eu vou até passar pra vocês depois, tem muitos casais hoje, muitos trisais que compartilham a vida no Instagram. E é muito legal, gente. Só que todos esses trisais que eu vejo são de um homem e duas mulheres. Né? E aí, esse imaginário do homem com duas mulheres é muito fácil, porque nos filmes adultos tem isso, né? É um paraíso para o homem. E se essas mulheres quiserem trazer outros homens? Isso não é aceitável. Dificilmente o outro homem aceita, porque para ele ter a presença de outra vagina, tudo bem. Eles não se sentem ameaçados. Mas se a partir do momento que eles têm um pênis ali competindo, porque acha que é isso é um grande absurdo. Então, pra você ver que nem sempre todo casal não monogâmico é muito evoluído, né? Então, quando a gente fala desse contexto desse homem, não... Sempre fala, isso é a porta aberta. A porta aberta é pra quem? Se for só pro homem. Sim. Você sai de uma gaiolazinha da monogamia pra ir pra outra. Você tá tendo seu desejo privado de qualquer forma. E aí, a maioria da dinâmica que a gente vê é essa. Dos homens com várias mulheres, né? Das mulheres... Claro que vem assim, das mulheres querendo ficar com outras mulheres. Eu acho que isso é muito importante, porque... Enfim, é muito difícil a gente encontrar um homem interessante. Agora eu falo do lado de cá, da pessoa que é da monogâmica. Tipo, a probabilidade da gente se interessar por um homem é mínima. Porque, de fato, tá muito difícil, gente. Muito difícil. Então, eu acho que há também essa coisa do que a mulher representa. É muito mais interessante você sair com a mulher, sabe? Né? Como uma pessoa que também já me relacionei muito com mulher, é muito mais interessante você ir para um date com a mulher do que com o homem. Muito mais, assim. Os papos são outros, os assuntos são outros. As coisas que vocês... Que o homem se interessa no date, que a mulher se... Sabe? É muito diferente a dinâmica. E eu acho que há também essa possibilidade que as mulheres estão tendo de ser bissexuais. Hoje a gente vê que é muito comum as mulheres querer beijar outra mulher e saber como é, né?
Mas eu acho que a forma de você propor isso, que as pessoas perguntam muito, é, por exemplo, pro meu relacionamento funcionou assim, como eu comecei a estudar sobre, aí eu ouvi um podcast. Inclusive lá no meu Instagram tem alguns podcasts no destaque que falam sobre isso. Aí eu comecei a ouvir o podcast, aí eu despretensiosamente... Botou pra ouvir. Vou botar aqui no carro. Aumentou. Aí eu perguntava, tipo, o que é que tu acha disso? Sabe? Esse aí foi como Pra mim funcionou. Foi um processo, Propor, então. Aí né? foi um dia. E foi aí, assim. como que é pra ti isso? Olha que legal isso. E aí a gente foi descobrindo juntos. Então foi muito legal por isso. Agora, se aquela pessoa que tem muita resistência, eu já acho que é um saco, sabe? Se a pessoa vai, ai, é um absurdo isso. Então eu acho que é, tipo assim, mostrar pra pessoa, acima de tudo, gente, as relações não monogâmicas não se baseiam só pelo sexo. Porque no final das contas, por exemplo, se você for alguém que é casado, depois você não vai mais nem querer transar com alguém, só com a sua esposa, porque... Tá entendendo? Não cabe mais. Você acha que você vai passar o resto da... Às vezes não tem quem sustente o resto da vida. A não monogamia, ela é muito mais pra saber que existe essa possibilidade. Por exemplo, eu já conheci casais que abriram a relação, mas não acontece deles ficarem. Pois é, era isso que eu ia falar agora, porque às vezes tem toda aquela questão do fazer escondido, do perigoso, não sei o quê, no subconsciente, né? E aí quando tá livre, cada um, se você Isso. quiser, tudo bem. Às vezes se o ela fetiche quiser. é de ser escondido, né? Isso. Exatamente. E aí isso que quando acontece. quando tá Ou então, livre, assim, do casal saber que tem existe tesão. aquela possibilidade. Olha, Aham. existe. Mas tá tão gostoso aqui só nós dois. Sim. Que é isso que eu acho que é. Sabe? Depois que, eu sempre falo, depois que a gente casa, que é o nosso momento de se conhecer, de criar outra dinâmica de relacionamento, dificilmente você vai se preocupar com terceiras pessoas na sua E relação. é legal até porque... que essa tá boa, viu? E até porque você ter, por exemplo, eu vivo a não monogamia, mas assim, de forma, eu não me envolvo afetivamente com outras pessoas, Sim. sabe? Porque eu acho que é muito gasto de energia. Mas eu conheço pessoas que se envolvem, tipo assim, é o casal, aí eles se envolvem afetivamente, gente, eu acho. O que seria afetivamente? que tu Afetivamente, de dizer, de gostar, Sim. de Sei. trazer aquela Criar pessoa. relações, né? fala? Trazer pro... Que é mais pro poliamor, né? Que é tipo, Sei, é nós como se dois... fosse dois namorados. É porque, dois gente, na namorados. não monogamia existe, tipo, o casal triângulo, que é, tipo... Tá entendendo? Existem várias conjunturas. E aí vai modificando com o querer de cada casal. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que se envolvem afetivamente. E aí eu digo, Isso é um isso é problema. muito complicado pra mim. Pra mim, na minha vivência, tipo, eu jamais teria paciência pra se relacionar com duas pessoas de verdade. Tipo, dentro de uma casa. Eu digo, meu Deus, não. Dois casamentos. Sim, um já É, passado. mas para algumas pessoas funcionam. É isso que é importante a gente saber. Cada modelo de relacionamento vai funcionar para uma pessoa. Tipo, a monogamia vai funcionar para algum. Eu conheço casais monogâmicos que têm um casamento saudável, que funciona para eles, tá entendendo? E tudo bem. Assim como eu conheço pessoas que já tentaram a não monogamia e foi um fracasso. Então, assim, e eu sempre digo, eu já recebi alguns casais na clínica que falaram, porque a gente não tá muito bem, a gente queria ir ali lá na casa de swing. Aí eu digo, gente, isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque a probabilidade da merda é muito grande. É muito melhor ir quando vocês estão bem do que quando não, Não, tá tem bem, que né? estar bem, tem que estar Tem que tá alinhado, bem, né? porque assim, se você tá mal, imagina você ver a pessoa que você ama beijando, transando com outra pessoa. Gente, ninguém é cabeça de ferro. É hoje meu pai de caldo do casamento.